semelhança de Deus, criados pela mão de Deus, formados pela mão do Criador, que vai lá, vai pegar do barro, vai fazer do barro a matéria-prima chamada homem e vai soprar de Deus em nós o fôlego de vida. Então, nós fomos criados por Deus, somos criaturas de Deus, né? E Deus não criou o homem e o abandonou. Deus sempre teve um projeto para o homem. E esse projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a humanidade no total, para a raça humana, Deus sempre teve um projeto bom, perfeito e agradável para o homem. Então, hoje nós estudaremos aqui, né, uma parte, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Libertos. A introdução vai nos dar um apanhado nesta manhã. A presente lição, a presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma vida em Cristo, de uma nova vida em Cristo. O que era uma nova vida? Nós estávamos mortos em pecado. Paulo aqui vai dizer, o apóstolo declara que a libertação dos pecados como um favor imerecido dado a Deus aos salvos. O objetivo geral da lição vai nos ajudar aqui, né? O objetivo geral desta lição, nesta manhã, é revelar que a graça salvadora de Cristo, né, nos garante uma vida eterna. E o que é graça? Graça é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, favor imerecido. Eu não merecia, mas pela graça salvadora de Cristo, Ele me libertou dos meus pecados e agora eu sou livre. Você é livre. Mas eu preciso voltar com você aqui. Um dos fundamentos da escatologia, as 7 dispensações divinas, na inocência, a primeira, a consciência, terceira, consciência segunda, né, governo humano, a terceira, quarta, patriarcal, quinta, lei, sexta, a graça, favor imerecido, a qual nós estamos vivendo agora, e a última dispensação para o homem nesse plano terrestre será o milênio. Então, hoje nós vamos falar sobre a graça, a 6ª dispensação das 7 dispensações da escatologia bíblica. Então, nós estamos vivendo a graça. O que era graça? Favor imerecido. O homem não merecia, mas Deus vem, morre, morte de cruz, e aí inicia-se a dispensação da graça. Da inocência até a lei. Na inocência, Deus descia para falar com o homem. Com a entrada do pecado no mundo, com a queda de Adão, né? Com a entrada do pecado, tudo que Satanás queria e o que ele quer até o dia de hoje, ele continua, a serpente continua falando no seu ouvido, continua falando no meu ouvido, ela continua se apresentando para mim e para você como algo diferente, como uma coisa boa, mas na realidade, tudo que Satanás quer é nos tirarmos do direito da graça, porque quando nós estamos em pecados, nós perdemos o direito da graça, desse favor que Deus nos deu, imerecido. Eu não merecia, você também não merecia, porque no Salmo 51 vai dizer que em pecado me concedeu
a minha mãe. Então todo homem nascido de mulher nasceu em pecado. Jesus Cristo nasce sem pecado e morre por mim e por você. Esse é o diferencial. Como Cordeiro de Deus, ele nasce, nascido também de mulher, mas porém sem pecado, morre na cruz, em dar-se início à dispensação maravilhosa chamada graça. Porque depois da consciência, da segunda dispensação até a quinta, o pecado não se pagava um preço. O sangue do animal, ele apenas encobria o pecado. Ele não pagava o preço totalmente pelo seu e pelo meu pecado. Né? Se você quisesse fazer um holocausto, uma oferta queimada, você ia pegar ali um bezerro, um animal, levaria ele até o sacerdote, e ali você poria a mão sobre a cabeça daquele animal, e aquele animal morreria degolado em seu lugar, em meu lugar, porque o pecado era meu, o pecado era de cada um homem, mas esse sangue, ele não era ainda o cordeiro que tira, não, ele apenas encobria. Então, da consciência da segunda dispensação, consciência, governo humano, patriarcal e lei, o pecado estava apenas sendo encoberto. Mas Jesus, nascido de mulher, aleluia, vai andar por essa terra como eu e você, como homem. João vai dizer, quando vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira, que arranca, que liberta, aleluia, o homem do pecado. Não mais haverá agora essa situação de encobrir o pecado. Agora abrirá-se uma dispensação chamada graça, o véu do templo vai se rasgar de alto a baixo e teremos acesso direto ao lugar santo dos santos. Essa maravilhosa graça, favor imerecido, nós não merecíamos. Não. Nós fomos gerados no pecado. Depois de Adão, não teve mais homem que foi gerado fora do pecado. E em pecado me concedeu minha mãe. Salmos 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Então, não tem ninguém melhor do que ninguém. O pecado é uma realidade, ele é real, e nós precisamos muito desse tema aqui, ó, libertos do pecado para uma nova vida. Hoje a gente vai falar sobre essa nova vida. O título da lição, ele engloba aqui uma nova vida, nascer de novo, nova vida, né? Então, o objetivo geral da lição é que nós venhamos entender o que é graça. Graça, nós já falamos, favor imerecido, estamos na dispensação da graça por mais de 2000 anos, uma das maiores dispensações é a graça. Depois da graça, meu amigo, Jesus vai voltar a buscar a sua igreja, grande tribulação e milênio. Amém? Então, me ajuda aí na sua revista. Ponto 1. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Efésios 2, de 1 a 3, que foi a nossa leitura introdutória. Ponto 1. Nossa condição anterior e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa, do grego, tem um sentido de passo em falso, de forma deliberada,
o termo para pecado, a qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado morto, ou seja, uma declaração real, condição de pessoa sem Deus. O conceito é de morte moral, espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir, obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Nossa condição anterior era de pecadores. No tópico 1 aqui, a antiga natureza. A natureza do homem, ela é pecadora. Eu gosto muito de o pastor faz uma comparação aqui, que quando o homem peca e ele vê que está em pecado, ele faz para si, à primeira veste, folhas de figueira. E eu estava lembrando, nesta manhã, desta comparação. E Adão faz para si folhas de figueiras que realmente não encobriam o pecado. Quando ele olha, quando eles acabam de comer do fruto que eles não deveriam comer, ele olha e vê que está nu, ele vê que está em pecado, são abertos os seus olhos e ele vê que toda promessa da serpente, Eva vê que não era nada daquilo, porque o pecado ele vem com uma promessa muito bonita, mas quando você é engodado, atraído, amarrado pelo pecado, quando você já está escravo do pecado, não é? O contexto vai dizer aqui que as pessoas estão no conceito de morte moral e espiritual. A condição anterior nossa, arraigados no pecado, era de morte. Agora ele vai dizer no contexto também que aquele que erra no sentido de um passo em falso. Para mim e para você, o pecado aqui, Paulo está dizendo, e o nosso comentarista está dizendo, a tradução aqui, é aquele que erra o alvo. Errar o alvo. Errar o alvo é tudo aquilo na nossa vida que não há um objetivo. Errar o alvo é você viver uma vida sem um sentido para a sua própria vida. Errar o alvo é você viver sem domínio, na mão do pecado, sendo levado para um lado e para o outro sem saber. Errar o alvo é você viver uma vida dissoluta, onde a sua vida não tem valor e nem direito algum. Mas para nós, para o cristão, para aquele que é liberto, errar o alvo é um acidente. O pecado é um acidente na vida do crente. Um passo em falso é um acidente. Por quê, irmão? Porque ninguém é super santo. Talvez você esteja aí dentro da sua casa agora, pensando, mas eu não peco, eu peco muito pouco. Você pode estar dizendo, eu estou dizendo para mim aqui mesmo, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque são muitas. Eu estou dizendo nessa manhã que, Senhor, me ajuda a me manter na posição de não errar o alvo. Tudo na vida do ser humano é preciso de um objetivo. Se você quiser se formar em direito, você vai fazer faculdade de medicina. Você vai estar errando o alvo. Se você não quer pecar, você vai andar segundo o manual, segundo a palavra de Deus. Porque em outro tempo você estava
morto no pecado, sem sensibilidade alguma. Quem está morto não tem sensibilidade, mas para aquele que está vivo, né? No início aqui, ele vos vivificou. O que é vivificar? É dar a vida. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, não existe melhor e nem pior. Todos pecaram, né? Romanos 2, 23. E todos, não existe. Não tem aquele melhor nem pior. Todos nós fomos gerados no pecado. Mas esse passo em falso na vida do cristão, ele acontece, mas muitas das vezes Deus nos avisa. Deus fala conosco. Não acontece com você, que tem a sensibilidade do Espírito Santo, aquela voz, não faz isso. Acontece comigo, eu não sou melhor do que você. Você que está me ouvindo, de repente ora muito mais e lê muito mais a Bíblia do que eu. Acontece com cada um de nós, nós que somos guiados pelo Espírito Santo, a nossa vida não está morta em pecados e ofensas. Né? O Espírito fala ao meu ouvido, ao seu ouvido, Almir, fulano, não é para você. A humanidade está condenada, mas aquele que foi vivificado por Cristo, ele nasceu de novo. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede que o homem dê ouvido, obedeça à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Como é que é essa situação de estar morto enquanto vive? Porque o pecado, e eu escrevi aqui, desde que o pecado entrou no mundo, todos nós temos sido profundamente resistentes a ter Deus como nosso tesouro. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Depois da cruz do Calvário, o que pode te separar de Deus se chama pecado. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. A separação do homem e Deus na graça é só pelo pecado. O pecado tornou-se um obstáculo para o homem. Como o comentarista diz, quem assim o vive, né? Está morto enquanto vive, porque ele vive no pecado. Então, esse contato que foi a separação, o pecado, esse errar o alvo, esse dar um passo em falso, não quer dizer, meus irmãos, que nós não vamos pecar. A dificuldade, muitas das vezes, do homem não é pecar, a dificuldade é de reconhecer o pecado e pedir o perdão. Davi pecou por muitas vezes, né? Cometeu coisas, né, desagradáveis aos olhos de Deus, mas por muitas vezes você vai ver ele na cinza, quando, né, o profeta Davi, este homem é tu, cometeu esse pecado. Qual é a atitude de Davi? Ele se lança em pó e pede perdão, ele se lança na presença de Deus e pede perdão a Deus. Qual é a primeira atitude nossa após errar o alvo ou dar um passo em falso? Não viver como aquele que é morto enquanto vive. Porque quando o pecado faz morada e se estabelece na nossa vida, nós somos mortos enquanto vive. Porque esse pecado nós não vamos ouvir a voz de Deus. Nós vamos perder o contato com Deus. E quando perdemos esse contato, nós estamos, em vez de estarmos vivificados em Cristo, nós estamos mortos enquanto vive. Hoje é dia de Santa Ceia.
né? Por isso há no meio de vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. A falta de reconhecimento do pecado leva o homem a um estágio de lepra. Ele perde a sensibilidade. Ele está morto. A lepra, ela mata aquela parte do corpo ao ponto, né, da parte cair e você nem sentir. O pecado faz isso com o homem. Ele é uma lepra que entra na vida, se você não diagnosticar que está te fazendo mal, opa, eu não estou mais sensível à voz de Deus, porque o comentarista diz aqui, ó, né? O homem, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer. Olha que lindo. Essa separação, essa iniquidade impede o homem de ouvir e obedecer a voz de Deus. O pecado, ele nos impede de ouvir e obedecer a voz de Deus. Porque quando nós estamos ainda sensível à voz de Deus, Deus diz, ó, o caminho não é esse, você está errado. Não é fácil, meus irmãos. É muito fácil a gente ouvir, né? Você vai ganhar um carro, eis que desceu uma chave, eis que isso, eis que aquilo. Mas nós precisamos ouvir também, muitas das vezes, Deus falando, Almir, se conserta. Almir, desce à casa do oleiro, porque eu quero falar com você. E se Deus falou assim com você, dê um pulo de alegria, porque você ainda está ouvindo a voz de Deus. Se Deus disse a você, se conserta, eu tenho um plano na sua vida, dê um salto de alegria, aleluia, porque Deus ainda lembrou de você, e mesmo na natureza pecaminosa, Deus está te chamando e me chamando a algo especial ainda. Então, não vamos estar separados de Deus. Nesta manhã, se você tem alguma coisa que você precisa colocar em dia, coloque. Se você deu um passo em falso, não fique preocupado com o que estão dizendo de você. Se você errou o alvo por uma vez, não fique parado, estacionado. Volte à casa do oleiro. Não viva como o comentarista disse aqui, ó, um homem que não ouve a voz de Deus. O pecado faz separação, mas é só você, Senhor, me perdoa, aleluia. E é isso, esse perdão te leva diretamente à cruz. Aí quando Satanás vê diretamente a cruz, ele sabe que ele levou sobre ele todos os nossos pecados e iniquidades. Vamos andar com a nossa hora. Ponto 2. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que, noutro tempo, andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora no ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Isso aqui é lindo, meus irmãos. Regeneração, recuperação moral e espiritual. Nós fomos regenerados em Cristo. Ele nos regenerou. Refere-se à atitude errada e adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Nós antes andávamos em caminhos tortuosos. Nós andávamos em pecado. Mas quando tivemos um encontro com Cristo, nós fomos regenerados. A nossa vida, como ele disse aqui, de morte moral e espiritual,
Agora nós nascemos de novo, moralmente e espiritualmente. Você foi regenerado para uma nova vida em Cristo. O andar da vida passada, eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, aquela ideia do homem de ressuscitar o velho homem não existe, tá? Porque se passou, esse homem velho está morto. Agora nós fomos regenerados, recuperados, moral e espiritualmente. Efésios 4, 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Efésios 4:32. Antes sedes um para com o outro, benigno, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O perdão para mim e para você está em Cristo Jesus. Eu recebo o perdão, eu libero o perdão. Sabe por que tem muita gente amarrada em coisas? Sabe por que tem muita âncora ainda prendendo muita gente? Porque ele não conseguiu ainda liberar o perdão. Aqui Paulo, Efésios 4, 32, fala para que nós venhamos perdoar da mesma maneira que nós fomos perdoados. Então, nós fomos regenerados. O que é ser regenerados? Né? A regeneração, ela faz a recuperação moral e espiritual do homem. Ele vai dizer que andávamos, a velha natureza andava, agora nós temos uma nova natureza. 2.1. Antes, seguindo o curso deste mundo, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Aqui, Romanos 12, 2. Não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O comentarista vai dizer aqui, relativizar o pecado, tornar o pecado uma coisa que não tem tanta importância. Hoje nós vivemos em um momento que tudo está relativado, nada é absoluto, mas o pecado é uma realidade. Ele está no absoluto e pode acontecer na minha e na sua vida. Nós não devemos brincar com o pecado, né? Esse esfriamento espiritual, né? Com o esfriamento espiritual, a secularização das igrejas, o nada a ver cada dia faz, né, mais parte de nossa vida. Tudo que o inimigo quer em nossa vida é que relativemos o pecado, que o pecado torne uma prática natural. Relativizar é tornar uma prática natural. O pecado é uma prática natural. O adultério, digamos assim, é uma prática natural. O furto, uma prática natural. A imoralidade, uma prática natural. E isso, nos nossos dias, tem se tornado. O pecado se tornou relativo. Se você liga os meios de comunicação, tudo é imoralidade. Se você abre a internet e não filtrar ali o que você quer,
a grande maioria é imoralidade, a grande maioria é mentira. Então, com o esfriamento espiritual da igreja, o que acontece? O pecado tornou-se uma coisa natural. E ele não é uma coisa natural. Há um confronto entre o Espírito Santo e o pecado, porque o Espírito Santo só mora na sua vida se a casa for só dele. Ele não vai dividir você com o pecado. Mas, Almir, nós não podemos pecar? Claro que podemos. Não somos super santos, nem super crentes, mas o pecado é um acidente. Ele não pode estar rotineiramente na nossa vida. Mentir não pode ser uma coisa rotineira. A imoralidade não pode ser uma coisa rotineira. Senão, nós estaremos relativizando o pecado. E tudo que Satanás quer é que o pecado seja uma coisa normal na nossa vida. O contexto diz que aquele que vive dessas práticas está morto enquanto vive. Hoje, se você for falar de moral, se você for falar de família, como as famílias vivem hoje? A moral, aonde está nos dias de hoje? Muitas das vezes, aquele que pratica furto é tido como alguém que está num patamar. Nós vimos hoje os exemplos para a juventude. Hoje são de pessoas que declaram a imoralidade abertamente. São homens e mulheres que têm, né, a imoralidade na sua vida e declaram isso abertamente. Isso é o exemplo para a juventude. Relativou o pecado está se tornando uma coisa normal, mas para nós, servo do Deus vivo, não podemos entrar nessa imoralidade, não pode fazer parte da nossa vida. A homossexualidade tem abrangido todas as esferas da sociedade e pouca gente tem coragem de dizer ou falar alguma coisa. Por quê? Porque agora estamos, está relativo. Não, é assim mesmo, acontece na vida de fulano, de cicrano. Não, quem está com esse pensamento está, como disse o comentarista, está morto enquanto vive. A igreja não pode deixar que o esfriamento espiritual venha entrar no meio da igreja, e com esse esfriamento espiritual, o pecado venha fazer parte da nossa vida cotidiana. O que eu quero dizer para você aqui é que o pecado não pode fazer parte, pecados conscientes da nossa vida cotidiana. Senão, nós vamos estar relativando esse pecado, mas nós precisamos viver não o relativo, sim o absoluto. Nós não podemos viver meias verdades. Nós precisamos viver a verdade da palavra de Deus, que é absoluta na nossa vida, que é a nossa norma de fé, é aquilo que nos faz. A meia-verdade foi o que aconteceu com Eva. A serpente contou toda a verdade para ela. Você lê Bíblia, você sabe disso. Vão abrir-se os seus olhos. Né? Foi uma meia-verdade. Olha, Eva, quando você comer, o que vai acontecer? Vai abrir seus olhos, vocês vão ver coisas que vocês não viram ainda. Não. Na realidade, o que aconteceu foi que eles caíram em pecado. E realmente eles viram a sua vergonha, porque o pecado é uma vergonha. O pecado, ele tem que fazer mal para o crente. Ponto 2. Dantes segundo os príncipes da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mas
Adiante da carta, mais adiante, na carta Paulo que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus o exaltou, Cristo, acima de todos eles. Eu não tenho que, meus irmãos, temer. Satanás, ele é o príncipe deste século. João 12, 31. E agora o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que aconteceu aqui no início? O príncipe desse século, Satanás, que não está debaixo do seu pé, tá? Que não, Satanás debaixo do meu pé, toma muito cuidado com isso. A Bíblia fala de Satanás como príncipe desse século, como alguém que tem um poder muito maior do que alma, carne, homem, como alguém que é influenciador, astuto em todas as artes, maligno é a sua essência. A essência do príncipe deste século, ela é maligna, ela é a maldade, ela é a mentira, ela é a imoralidade. Por isso a Bíblia vai dizer que os quais o Deus deste século cegou. Você já conversou com alguém que está com o entendimento cego? Você fala a palavra para ele, ele busca dentro da palavra um artifício para justificar tudo aquilo que ele está vivendo? Satanás cegou o entendimento. Ele está cego. Satanás pega o príncipe deste século, tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Por quê? O que pode fazer um cego a não ser guiado por alguém? O que pode? Se você já encontrou um cego tentando atravessar a rua, ele para, ele bate no meio-fio, ele fica ali esperando que alguém faça o quê? Atravessa. Mas esse alguém que está vendo pode dizer a ele, atravessa, mas está vindo uma carreta. É isso que Satanás tem feito com muita gente. Cegado o entendimento. E após ele cegar o entendimento de muitas pessoas, ele faz o quê? Agora você vai ser guiado, eu vou te levar pela mão. É isso que Satanás tem feito neste século. E o contexto vai dizer aqui que ele tem o poder de influenciar. Hoje nós estamos vivendo, e eu estava pensando nisso, meus irmãos, o tempo da influência. Todo mundo quer ser como aquele. Você já notou isso? Os influenciadores digitais com seus milhões e milhões de seguidores, toda menina quer ser como aquela influencial que está lá influenciando, todo menino quer ser como aquele que está influenciando, mas não conhece a vida dele por dentro, uma vida pecaminosa, destruída, muitas das vezes, escravo da droga, do álcool, da prostituição, mas ali naquela influência está tudo bonito. O príncipe desse século está usando esse poder de influenciar a raça humana através dele. Pega esse, coloca ele em evidência, e através deste que está em evidência, ele influencia muita gente. Toda criança hoje tem um celular, e se você perguntar, não, eu estou seguindo fulano. Todo mundo segue todo mundo. Mas e seguir a Cristo?
O príncipe desse século tem cegado o entendimento de muitos. Ah, mas irmão Almir, eu não tenho nenhuma rede social. Tenho o meu trabalho, preciso de usar, né? Mas uso com muito cuidado, porque Satanás está influenciando a vida de muita gente. E no final aqui ele vai dizer, mas a nossa luta não é contra tais seres do mal, né? Aí ele vai dizer aqui, em Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A minha luta não é contra o meu irmão. A minha luta é contra o príncipe das trevas. A minha luta não é de carne, não é de sangue. A minha luta não toma armas naturais. Aleluia. A nossa luta é combatida com armas espirituais. Aleluia. Nós combatemos no exército do general, que é o Todo-Poderoso, que não existe marcha de recuar. Nós combatemos no exército de Cristo, onde a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, não é com armas materiais, mas sim com armas espirituais. Sabe qual é uma arma espiritual? É aquela que a Bíblia manda você entrar para dentro da sua casa, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, isso aí é uma arma, hein? Fecha a sua porta e fala com Deus. Aleluia. Tudo que Satanás quer é que você seja morto enquanto vive, porque aí a sua oração não é ouvida. E quando a oração não é ouvida, você não é respondido. E aí o pecado vai só se estabelecendo na sua vida. Mas mesmo nós sendo pecadores, reconhecendo o pecado, pedindo perdão a Deus, agora entramos no nosso quarto, fechamos a porta, como pecadores ainda mais ciente da misericórdia de Deus, e agora vamos usar a arma do crente, que é a oração. Sabe qual outra arma do crente? Vigilância. Contato com Deus. Falar menos, ouvir mais. Andar segundo a palavra de Deus. Todas essas armas, elas combatem diretamente contra o príncipe deste século. Quando Satanás chega e pergunta a Deus, tem visto o meu servo Jó? O que Satanás? Justo, fiel, temente a Deus. O temor tem saído do meio da igreja. O temor é o princípio, meus irmãos. Temos perdido o temor a Deus, e quando a igreja perde o temor a Deus, muitas outras coisas de fora começam a invadir a igreja, e a nossa luta, que é contra as hostes e potestades, todas essas coisas começam a invadir a igreja de uma maneira a qual a igreja fica sufocada espiritualmente. O pastor diz uma coisa, não é porque está dando certo que é certo. Nem tudo que está dando certo é certo. Porque, eu vou te dar uma dica aqui. Vida com Deus não é uma fase da vida. Não. Vida com Deus é toda a vida. E quando passarmos dessa vida para a próxima vida, termos o direito à vida eterna. É isso que Deus quer para nós. Nós não vivemos fase de vida, nós não somos influenciados pelo mundo, nós temos que influenciar o mundo. E essa semana eu estava vendo um adolescente sendo acuado por outros rapazes que trabalham junto com ele. E ali eu vi
os rapazes perguntando a ele: você é crente, rapaz? Aí ele, naquela roda de meninos, um adolescente, sem ter muito saber, e ele disse assim: ai, não, eu vou na igreja com a minha mãe, né? O mundo quer te pressionar. O mundo quer te acuar de toda maneira. E eu olhei para aquele jovem e eu falei: olha a dificuldade, né? Um garoto, 14 anos, né? Sendo pressionado por outros. Olha como é que o mundo pressiona. E os jovens, ali 3, 4 pessoas: tu é crente? Tu é crente mesmo? Eu te vejo entrando lá na igreja, tu é crente? E ele naquele momento, sem experiência: não, eu vou na igreja com a minha mãe. Aí eu até comentei com o meu irmão: Hamilton, olha a pressão de Satanás em cima desse jovem, usando os outros contra a sua própria vida. Na realidade, os outros deveriam achar bom um jovem servir a Deus, mas para os incrédulos, aquela pressão sendo colocada em cima daquele jovem de 14 anos: você é ou não é, rapaz? Hoje, a nossa luta não é contra a carne, é contra essas potestades satânicas que atuam. Mas no contexto final aqui, mas Deus o exaltou, Cristo, acima de todos eles. Efésios 1, 21. Acima de todos, o principado, poder e potestades e demônios, e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Aleluia! Este nome está acima de todos os nomes. Este nome é poderoso, maior do que todos os nomes. Então Satanás pode até ser o príncipe desse século, mas quando nós mencionamos o nome daquele que está acima dele, que é a autoridade, quando você vai expulsar um demônio, você expulsa em nome de quem? Você já viu alguém expulsando um demônio? Sai em nome de fulano. Está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. A autoridade do Espírito Santo concedido a um homem carnal, pecador, mas quando nós falamos neste nome e na autoridade deste nome, que está acima, a palavra aqui, está acima de todo nome, tanto neste século vivente que nós vivemos agora, como no século vindouro, na eternidade. Não haverá outro maior. Sai em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Satanás deve ficar muito nervoso numa hora dessa. Esse homem carnal, com autor embutido da autoridade do Espírito Santo de Deus. Satanás se retira desse. Mas isso, meus irmãos, tem que ter uma comunhão com Deus, tá? Se você está meia pedra, meio tijolo, não faz isso não, que você vai passar uma vergonha, tá? Se você não tem convicção do evangelho que você vive, tem muitas igrejas que não expulsam mais demônio. Você tem que ter convicção que está embutido da autoridade daquele nome que está acima deste nome, que está acima do príncipe deste século. 2.3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que esta era a nossa condição. Entretanto,
aprove o Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Aleluia! Efésios 1:5. E nos predestinou para filho de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo a sua própria vontade. Ele nos predestinou, ele nos elegeu. Não vou me prender aqui sobre a predestinação. Pastor Abimael trouxe uma lição sobre isso aqui. Você já estudou, né? Andávamos fazendo a vontade da carne no início aqui, mas como Deus nos elegeu e nos predestinou segundo a sua vontade, não é pela vontade da carne, não é pela vontade do varão, é segundo a vontade de Deus que nós somos salvos. Ponto 2. Vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Né? Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção advertativa. O apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão, simpatia para com os indignos. Aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escapar da merecida, meus irmãos. Deus proveu um meio de nós escaparmos da merecida. Nós éramos indignos, nós éramos merecedores, mas Deus, que é riquíssimo, Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele nos vivificou pela sua graça. Ponto 2, vivificados pela graça em Cristo Jesus e alcançados pela misericórdia. Vivificar, o que é vivificar? É dar uma nova vida. O que é vivificar? É nascer de novo, é nascer da água e do Espírito. Essa criatura velha, pecaminosa, né? Essa criatura, né, humana, nós não tínhamos para nós outro jeito, nós estávamos condenados à morte. Se nós não fôssemos vivificados pela graça e alcançados pela misericórdia de Deus. Misericórdia, sentimento de dor, solidariedade com relação a alguém que sofreu uma tragédia. Um ato concreto da misericórdia é o amor de Deus. O ato concreto da misericórdia de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é um amor que só Deus tem por nós. Deus, quando vai fazer uma comparação com o amor, Ele compara um dos maiores amores terrenos. Ele fala do amor de mãe. Pode ser que uma mãe se esqueça, mas todavia eu não me esquecerei de ti. Quando Deus fala do amor, Ele fala do maior amor que anda sobre essa terra. Mesmo que tenha mães agora abandonando o filho,
tem uma palavra de Deus: mesmo que a tua mãe te esqueceu, eu não esquecerei de ti. Esse ato de misericórdia, esse ato de compaixão, né? Lucas 7,13, vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aqui, em Lucas 7,3, a mulher já vinha trazendo o seu único filho, morto, para ser enterrado. Jesus ia entrando e aquele, cortejo fúnebre ia saindo. E aquilo faz com que Jesus se mova de íntima compaixão, faça com que um amor tão grande, e ele ora para o sofrimento daquela mulher, ele vai dizer para ela: não chore, porque ele podia resolver a situação dela. Esse ato da íntima compaixão é um ato de amor, do amor de Deus pela nossa vida. É um ato que só Deus pode fazer e tem o poder de fazer por nós, vivificados, nascidos de novo, da água e do Espírito. Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos e por todos, em todos vós. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ponto 2, vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Ele. Mérito nenhum nosso. Não há mérito no homem. Mas estando vivificado juntamente com Cristo, Ele nos concede o que o homem precisava desde a queda: uma vida nova. Exaltados por sua graça, o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem o mesmo benefício alcançado por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Deste modo, ratificamos que a salvação seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor imerecido. Aleluia! Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. A graça, é o favor imerecido, e ela nos salva por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de mim, não vem de você. Sozinho eu não posso ser salvo, mas essa graça é o privilégio que Deus nos concede, de ser salvo pela fé. Aquele que tem fé, aquele que acredita, aquele que deposita a sua fé em Cristo, ele vai ter todos esses benefícios. E os mortos ressuscitarão primeiro.
Quando Jesus tocar a trombeta, os mortos ressuscitarão, aqueles que estão vivos serão, né, elevados, a dispensação da graça termina, nós teremos o privilégio de estarmos com Cristo na sua glória plena, mas o quê? Não vem de nós, é um direito, é um favor que Deus concede ao homem, né? Eu não merecia, digo de novo, você e eu não merecia, mas somos salvos pela graça, somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Ponto 3. A salvação não vem das obras. Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé, porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura ao mesmo tempo. Permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, do 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado, da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todo que recebe a Cristo como Salvador. Aleluia. A graça, como meio de salvação, ela inclui, primeira coisa, a libertação. Para ser salvo, eu tenho que estar liberto. Para ser salvo, né? Porque eu estava condenado. A raça humana estava condenada. Quando Jesus morre na cruz, ele abre, né, de novo para nós a dispensação da graça, mas eu preciso também da salvação. Eu preciso da libertação deste corpo humano, eu preciso da vivificação, eu preciso do novo nascimento, eu preciso de todas essas coisas para que eu alcance a salvação por intermédio da graça de Deus. A graça como meio de salvação, ela é o meio, essa dispensação chamada graça é a oportunidade, né, que Deus deu ao homem de reconhecer, né, Ele como único e suficiente Salvador da sua vida, e por esse meio, através da libertação da minha vida, da nossa vida, do pecado, estar salvo em Cristo Jesus, é viver como salvo em Cristo Jesus. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi, né, limitada. A graça pode ser resistida. Olha, meus irmãos, a graça pode ser resistida, porque pela graça sois salvos. Nós vivemos em uma dispensação onde o homem tem que reconhecer que o melhor caminho para ele é servir a Deus. Há muita gente resistindo à graça. Há muita gente dizendo não para Deus. E uma coisa que Deus nunca tirou do homem, desde o Éden até hoje, é o livre-arbítrio. No Éden, Deus coloca o homem lá e diz a ele, não. Hoje, Deus coloca para nós, a sua palavra, coloca para nós todo o meio para o qual nós podemos ser salvos. Ele quer nos vivificar, Ele quer nos restaurar, Ele quer fazer de mim e de você nova criatura, mas
também Ele nos dá o livre-arbítrio. Você é livre. Escravo é quem é escravo do pecado. Escravo é quem vive para o pecado. Eu estou aqui nessa manhã porque eu sou livre. Você acordou nesta manhã e está meditando na palavra de Deus, não porque é o irmão Almir, porque você é livre. Agora, muita gente que ontem largou do trabalho, ou sexta-feira, ou o dia que seja, recebeu o seu pagamento, e mesmo ele sabendo que ele tem o seu filho em casa, que precisa de um alimento, mesmo ele sabendo de todas as necessidades, ele não consegue pegar o seu ônibus, ou o seu meio de transporte e ir direto para a sua casa. Ele vai nas bocas de fumo, ele sobe aqueles morros e ali o sustento, porque muita gente pensa, o que alimenta o tráfico, não, é muitos escravos de Satanás, consciente da sua natureza, mas ele não pode, ele não tem força para lutar o vício e a escravidão estabelecida na vida dele. Ele sabe que ele tem uma boa esposa, que ele tem uma família muito boa, que muitas das vezes está esperando ele, até com uma janta pronta, com a casa limpa, mas ele não consegue sair do trabalho e não se prostituir, ou não passar num bar. Por que ele não consegue? Porque ele é escravo do pecado. O príncipe desse século cegou o seu entendimento, porque ele não consegue parar de mentir, porque ele não consegue parar de roubar. Por quê? Porque escravo não tem querer. Você não é escravo. Deus nos deu o livre-arbítrio, ninguém serve a Deus. Eu não acredito, eu estou aqui porque senão Deus me mata. Eu vou para a igreja hoje, se não falaram que eu vou para o leito, que eu vou para aquilo, que eu vou para aquilo. Meus irmãos, servir a Deus tem que ser com alegria. Aleluia. Paulo diz, apresentai-vos a Deus, o vosso corpo. Hoje é o que eu me apresento aqui nessa manhã, como servo, aleluia, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nessa manhã de comunhão, manhã de santa ceia, nós não somos escravos, eu sou livre, você é livre. O pecado não é uma realidade na nossa vida, pode até ser um acidente, mas ele não pode. Eu não sou escravo do pecado, não resista à graça, porque automaticamente quando você resiste a Deus, você se torna escravo do príncipe deste século, e aí você vai perder todos os seus sentidos. Nós lemos lá no começo, e essa parte ficou, é aquele que vive como morto. Ele não tem desejo, ele não tem querer, ele não sabe para onde ele vai, porque ele está cego. O príncipe desse século cegou o seu entendimento e ele não pode mais andar. Mas nós vivemos em Cristo, em liberdade de vidas. Para nós, terminarmos aqui, a nossa hora já foi, obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação, e a primeira expressão, isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça, provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras. Segundo parágrafo, como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. A salvação não veio porque o Almir é bonzinho. A salvação não veio pelas obras. A salvação não veio porque eu fiz uma instituição de caridade e ali, eu abrigo e ajudo muitas pessoas.
né? A salvação para o homem está na graça. A salvação para o homem está em Cristo Jesus. A salvação para o homem está em reconhecimento de pecados e uma nova vida em Cristo. Aí, esta nova vida em Cristo, Paulo vai dizer que as boas obras serão apenas uma consequência dessa nova vida. As boas obras na vida do salvo é consequência daquele que já vive como salvo. Nós não somos bonzinhos, nós vivemos. E nada que o homem faça por ele mesmo superará o sacrifício na cruz do Calvário. Nada que o homem faça por si mesmo, né? Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não adianta. A salvação e a graça divina por meio da fé. As obras são o meio, mas o resultado da nossa salvação. As obras não são o meio, mas o resultado. Você tem se compadecido nesse momento onde todo mundo tem se compadecido, tem ajudado o seu próximo, tem feito alguma coisa. Mas Almir, eu não posso ajudar com os milhões que as empresas ajudaram. Mas quarta-feira, eu estava em Vicente de Avelar e chegou uma mãe grávida de 8 meses que não tinha nada para botar na sua mesa. Tinha almoçado e não saberia se ia jantar. Então, nós não somos milionários, mas você pode ajudar com alguma coisa? Você pode deixar, as obras não são meio da salvação, não é pelas obras que seremos salvos, mas nós seremos salvos, as obras são resultados daquele que agora liberto, daquele que agora salvo, como Cristo moveu-se de íntima compaixão. Essa íntima compaixão, este amor, você tem se preocupado com o seu próximo? Você é salvo ou você está se preocupando apenas com você? Então, eu quero te levar a uma reflexão nesta manhã. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Essa nova vida é pela graça de Cristo. Libertos de todo o pecado. Nós não somos escravos do príncipe deste século. Nós fomos vivificados, nós fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus. Não por mérito próprio, mas pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E através da morte do Cordeiro de Deus, que tira, que arranca o pecado do mundo, nós fomos vivificados em Cristo Jesus. Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade e passar de volta ao pastor da igreja esta oportunidade e o que o Senhor venha falar melhor ao seu coração. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Vamos ler a conclusão da lição. Conclusão: antes da regeneração éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna.
por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus Pai. E assim a referência de Mateus capítulo 5, versículo 16, encerra esta gloriosa lição que nos lembra que somos salvos por um ato de graça e misericórdia de Deus para conosco. Então, convido a todos a estar de pé, a você que está no seu lar também, para que nós possamos ler o título da lição textual e encerrarmos esta parte. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Título da lição: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Texto áureo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, hoje às 6h15, 18h15, estaremos aqui reunidos para o culto com a família. Temos aqui um pedido de oração, orar pelo casal de missionários Ronaldo e Rosana Lidório. Testaram positivo para a Covid. Eles vivem em Manaus. Vamos apresentar este casal de servos de Deus dedicados à sua obra, assim como toda a cidade de Manaus, que vive hoje um caos estabelecido pelo alto nível de contaminação por este vírus, e as autoridades estão em grande perplexidade e grande limitação para ajudar aquelas pessoas. Mas nós vamos apresentar aquela cidade ao Senhor e também o casal de missionários, nosso irmão Ronaldo e Rosana Lindório. Orem comigo. Senhor Jesus, te louvamos por esta boa porção de tua palavra, que vem nos lembrar deste grande privilégio, que agora é mérito de Jesus Cristo em nós, e é bênção para a nossa vida, porque é a nossa salvação que nos garante a nossa entrada nos céus pelas portas. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por este maravilhoso plano de salvação que nos alcançou, que nos atingiu, e agora, ainda que merecedores da condenação, temos a certeza de que estamos salvos pela libertação que Cristo nos concedeu. Pai Santo, queremos apresentar o missionário Ronaldo e sua esposa, irmã Rosana Lidório, que estão contaminados por este vírus. Da saúde dos seus filhos, repreende os efeitos desta contaminação em seus corpos, que eles possam passar por este momento vitoriosos e que em breve estejam completamente livres e libertos desta enfermidade. Com os méritos da salvação, tua palavra diz que o Senhor também trouxe saúde para o nosso corpo, porque as nossas enfermidades também foram com eles, com Jesus na cruz do Calvário aniquiladas. Em nome de Jesus, nós ordenamos a cura e a bênção para os teus servos. Senhor, oramos também pela cidade de Manaus, oramos pelo pastor Alexandre e a sua família que ele está, pela igreja do Senhor que está em Manaus.
todo o teu povo que ali está em grande risco daquela contaminação. Senhor, tem misericórdia daquela cidade, o governador, o prefeito. Senhor, já ajuda da vitória e liberta deste mal pelo poder que é no teu nome. Santo Deus, fica conosco, fica com as nossas famílias, esteja com eles agora nas casas em que a Santa Ceia estará sendo ministrada, que a virtude, a glória e a presença do Senhor Jesus, vivo, ressuscitado para sempre, esteja com cada família. Assim te oramos agradecidos no poderoso nome de Jesus. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Todos digam amém. O Senhor vos abençoe.